Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu estou anunciando um curso que eu vou dar proximamente, que se chama Formação da Personalidade. Será quando vocês têm? Lembra a data? 18 a 23 de maio. Porém, na aula de hoje eu gostaria de anunciar alguns temas que serão explorados com mais profundidade durante esse curso. Não são exatamente os mesmos temas, mas são coisas que têm a ver. O primeiro deles é a relação que me parece fundamental entre cultura e personalidade. Se você estudar um pouco a história da cultura das nações europeias, e digo as nações europeias porque são as que eu conheço melhor, você verá que a alta cultura dessas nações é feita inteiramente por pessoas que tiveram aquilo que nós podemos chamar experiências radicais ou experiências abissais. São pessoas que conheceram a vida nos seus aspectos mais extremos. Quer dizer, a morte, a confrontação com o céu e o inferno, todo o problema do destino humano post-mortem, a fraqueza, a fragilidade, a total impotência do ser humano perante o destino, que experimentaram isso com muita profundidade e muita intensidade. Você não vai encontrar uma única grande cultura que tenha sido feita com experiências superficiais ou imitativas. Ao contrário, quer dizer, é justamente essa originalidade, ou originariedade, tá certo? Ou autenticidade das experiências que são registradas em obras como, por exemplo, a Divina Comédia, as peças de Shakespeare, as obras de Goethe e assim por diante, você verá que o material que você tem ali é a experiência humana tomada no seu sentido mais extremo, mais radical, mais perigoso e mais atemorizante sempre. Num país onde a literatura não é capaz de registrar essas experiências, tá certo? Provavelmente até o registro de experiências mais superficiais será falsificado. Nós temos, é claro que nós temos algumas obras, pelo menos até os anos 50, elas apareciam com uma certa regularidade, onde você via em versão imaginativa algumas experiências fundamentais do povo brasileiro. Existe um romance que eu gosto muito, do Zé Lins Orrego, que se chama Cangaceiros, no qual existe uma guerra entre uns coronéis do sertão e um grupo de cangaceiros, e os pobrezinhos camponeses que estão no meio não estão entendendo absolutamente nada, levam pancada sem saber de onde vem e vivem numa espécie de estado de terror perpétuo. E tem um casalzinho novo, que é um deles, que são os personagens principais. Eles acabam se salvando porque aparece ali um cantador de feira, que é um velho cego, tá certo? E o velho cego, ele vai de cidade em cidade, ele pergunta a vida das pessoas e ele faz músicas, então, contando a vida dos personagens. Então ele tem na cabeça toda a história da região. Ele sabe tudo o que está se passando. Né? E, portanto, o velho sabe para onde levá-los, para onde eles tenham segurança. Então termina no fim, aquele casalzinho se salva porque o velho os conduz a um lugar onde eles não correm mais risco. Então esse aí o que é? Esse é a epopeia da memória no princípio da civilização. Quer dizer, é a capacidade de você armazenar a experiência e você condensá-la, vamos dizer, em imagens cada vez mais abrangentes, que dá justamente a este cego uma compreensão maior da situação do que aquela que tem, né, as vítimas da situação. E esta é a função básica da cultura, quer dizer, é o indivíduo que sabe o que se passa, que sabe o que é a experiência humana real e que, de algum modo, a condensa. Como ele a condensa? A primeira condensação possível é, evidentemente, em símbolos artísticos. Quando você presencia uma situação qualquer, um fenômeno, um fato qualquer, que você não chega a entender intelectualmente, o que você faz? Você conta esse fato. Você não precisa entender para contar, basta você registrá-lo e ser capaz de sintetizá-lo em imagens. Então você chega em casa e olha, eu vi isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Sem esta primeira síntese imaginativa, não há nenhum trabalho intelectual possível.
O que significa que num país onde você não tem uma vasta literatura, as ciências sociais, as ciências políticas, as ciências humanas, é tudo palhaçada. Né? Por quê? Vão simplesmente usar conceitos científicos já prontos, estereotipados, de um lado, e a realidade bruta dos fatos do outro. Eles não têm aquela síntese intermediária, então não conseguem pensar simplesmente. Então o que você vai ver são só estereótipos onde não há um discernimento efetivo das situações. Ora, todos nós sabemos, e eu já tenho assinalado muitas vezes em artigos, em aulas, etc., que a literatura brasileira desapareceu. Agora nós vemos alguns sinais, sobretudo na poesia. Eu vou contar para vocês, eu não li ainda um único romance que preste. O pessoal vive me mandando romance, eu nem vou citar o nome, não tem nenhum que preste. Por quê? Os indivíduos não são capazes, não têm linguagem suficiente para registrar a sua experiência real, nem mesmo no seu aspecto mais superficial, que seria puramente sociológico. Quanto mais experiências mais profundas. Então o que faz? Começa a conceber grandes ficções intergalácticas, personagens extraplanetários, ficção científica, etc, etc. Isso é um sinal de impotência. Então, você vê que a ficção científica ela só funciona quando ela é produzida, primeiro, por pessoas para as quais a ciência é uma experiência cotidiana. Os grandes escritores de ficção científica, todos eles são pessoas próximas de uma profissão científica, então é aquilo que fala a imaginação deles. Então é como dizer, uma ficção científica sem cultura científica é um negócio totalmente artificial, porque o indivíduo está falando de experiências que ele não teve nem poderia ter. Se ele não teve as experiências, de onde que ele tirou o material? Só pode ser cópia. E cópia mal feita, feita com colcha de retalho, que ele tirou um pouco de um filme, um pouco de um programa de TV, um pouco de um livro, etc, etc, e compôs aquela porcaria. Então é tudo de segunda mão. Ora, a experiência poética propriamente dita, ela é mais elementar e ela não depende de uma experiência tão abrangente, depende apenas de uma experiência interior profunda. Então ela não implica nenhuma compreensão, vamos dizer, mais abrangente da sociedade, da cultura, etc, etc. O indivíduo vai na sua experiência interior, trabalha a linguagem daquilo e exprime. É por isso que a gente vê este ainda modesto revigoramento da literatura aparecer sob a forma da poesia e não das obras de ficção. Nas obras de ficção, a única coisa notável que eu tenho lido, mas que eu já li há muitos anos atrás, são os contos do Yuri Vieira, que são contos humorísticos, absolutamente meio humorísticos, meio fantásticos, mas sempre centrados na experiência real brasileira, tá certo? Então, vamos dizer, o Yuri ele não é nem um homem da grande fase da literatura brasileira e nem uma estreia promissora. Ele é um intermediário, ele é alguém que, de certo modo, ele é um sobrevivente. Ele conseguiu continuar escrevendo coisas muito interessantes no extremo da decadência em torno. Ele ainda continuava no canto dele produzindo as coisinhas. Talvez haja outros escritores assim que também tenham sobrevivido, tá certo?